Bom dia, caríssimos. No vídeo de hoje vamos formalizar o conceito de função inversa. Uma função admite inversa, ela vai precisar ter duas características. Ela vai precisar ser uma função injetora e ao mesmo tempo uma função sobrejetora. Então vamos iniciar a definição de função injetora. Primeiro, função é uma relação entre dois conjuntos. Então, por exemplo, eu posso ter uma função que ao número 1, ela associa o número 3. Ao número 2, ela associa o número 5. Para ser uma função, a todo elemento do domínio tem que existir um elemento no contradomínio. Então, aqui não pode sobrar nenhum elemento. Quando você tem aqui o contradomínio, eu posso ter um elemento sem correspondência. A função, se ela vai do conjunto A ao conjunto B, o domínio é o conjunto A. O contradomínio é o conjunto B. Então, esse elemento do domínio, o número 3, ele tem obrigatoriamente que ter um correspondente no contradomínio, que vai ser o 7, que vai ser, por exemplo, a imagem do 3. Se aqui tiver o elemento 6, que não tem correspondência no conjunto de partida, no domínio, não há problema. O que você vai ter aqui, a imagem dessa função, vai ser uma parte um subconjunto do conjunto B, os números 3, 5 e 7. E o número 6 não faz parte do conjunto imagem. Quando a função tiver essa característica, que a todo elemento do domínio tem um único elemento no contradomínio, e esse elemento não é imagem de nenhum dos outros, ela é uma função injetora. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos desenhar aqui uma função que não é injetora. Então, ela tem aqui o conjunto A e tem aqui, por exemplo, um conjunto de chegada B, um contradomínio. Então, essa função, por exemplo, ela pode associar o número 1, associa o número 1. Ela pega o 2, associa no 4. Mas ela pode pegar o menos 2 e associar ao 4. Isso pode ser uma função. Eu poderia ter uma expressão do tipo f de x igual a x ao quadrado. 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, menos 2 ao quadrado 4. Mas a gente está vendo o quê? Que quando a gente pega dois elementos diferentes, ele tem a mesma imagem. Isso não configura uma função injetora. Para ser uma função injetora, a todo elemento do domínio, todo elemento x pertencente ao domínio, que nesse caso aqui é o conjunto A, e um outro elemento que eu vou chamar de x2, também pertencente ao domínio daquela função, que é o conjunto A, o que eu vou ter que ter? Bom, sempre que esses dois elementos do domínio forem diferentes, o x1 diferente do x2, o que a gente tem que ter para ela ser uma função injetora? A gente vai ter que ter a imagem do x1 diferente da imagem do x2, o que não acontece aqui, porque quando eu tenho aqui x1 igual a 2, ao quadrado deu 4, o menos 2, que é diferente, ao quadrado também deu 4. Essa função, ela não é injetora. Tá? Para ser injetora, ela tem que ter a cada elemento um único elemento no conjunto B, só que esse elemento do conjunto B não pode ter um outro correspondente no conjunto de partida, que é o que acontece ali. E aí ela não é injetora. Em termos gráficos, como que a gente pode analisar essa ideia? Essa ideia pode ser analisada da seguinte maneira. Se eu tenho uma função com essa cara, por exemplo, estritamente crescente, eu quando pego aqui um valor x1, eu vou ter aqui esse elemento do conjunto, uma imagem f de x1. Quando eu pego um x2 diferente, ele pode ter aqui uma imagem diferente. Se isso acontecer para todo elemento do domínio, essa função
vai ser uma função injetora. Então, toda função estritamente crescente ou estritamente decrescente, ela é injetora. Tem outras funções que também são injetoras que não têm essa característica de ser estritamente crescente ou estritamente decrescente. Mas uma maneira boa de verificar é, se você analisou que a função é estritamente crescente, então com certeza ela é injetora, ok? Bom, agora vamos analisar a função sobrejetora. Função sobrejetora não é uma contraposição à função injetora. A função sobrejetora, ela não tem nada a ver com o conceito de função injetora. Então vamos até tirar aqui da nossa imagem. O que vai ser aqui uma função sobrejetora? Bom, a função continua sendo aquela ideia. A cada elemento do domínio, eu associo um elemento no contradomínio, que é a sua imagem. Ao número 2, por exemplo, eu posso associar o número 4. Ao número 3, eu posso associar, por exemplo, o número 9. Certo? Para ser sobrejetora, você vai ter simplesmente que garantir que esse conjunto de chegada, que é chamado contradomínio, ele vai ter que ser igual à imagem. Então aqui, qual a imagem dessa função f, que eu representei aqui? A imagem são os elementos 1, 4, 9. Então, a imagem coincide com o contradomínio, ela é sobrejetora. Mas vamos imaginar que aqui eu tenha uma situação que sobra um elemento aqui. Se sobra um elemento aqui, a imagem dessa função é 3, 5, 7, sobrou um elemento, ela não é uma função sobrejetora. Vou até fazer separado dali para não confundir que isso tem alguma coisa a ver com função injetora. Não. Se a 1, 2, 3, eu associo aqui o número 1, ao 2 eu associo o número 4, ao 3 eu associo o número 9, se eu tiver aqui um elemento menos 3, por exemplo, isso deixou de ser uma função injetora. Eu poderia ter aqui uma expressão f de x igual a x quadrado. Ao 3 eu levo no 9, o 2 eu levo no 4, o 1 eu levo no 1. Que número que ao quadrado vai dar menos 3? Nenhum. Então essa função não é sobrejetora. Porque para ser sobrejetora, a imagem da função, esses elementos que tem o correspondente lá, a imagem da função tem que ser igual ao contradomínio daquela função. O contradomínio de f de x, que é o que acontece aqui. Se eventualmente eu tiver um elemento aqui, por exemplo, menos 3, para ser função tem que ter um correspondente lá. E se essa função, no menos 3, ela pega o menos 3, por exemplo, eleva ao quadrado, ela vai elevar no conjunto 9. Ela continua sendo uma função sobrejetora. Por que ela continua sendo uma função sobrejetora? Porque a imagem 1, 4, 9 é igual ao contradomínio B, 1, 4, 9. Aqui não. Aqui o contradomínio B era 1, 4, 9 e menos 3. E a imagem 1, 4, 9. Então, para ser sobrejetora, não pode ter nenhum elemento no contradomínio que não tenha um correspondente no conjunto de partida. Então, na função sobrejetora, eu só olho a imagem e o contradomínio. Se aqui tem dois valores de x diferentes associados àquele, isso não há problema. Isso é um problema no caso da função injetora. Bom, na função injetora, isso tem que acontecer. Ok? Então, vamos pegar aqui uma representação de uma função bem conhecida, que vai ser a função x ao quadrado. Quando a gente desenhar essa função y igual a x ao quadrado, a f de x igual a x ao quadrado, claramente ela não é uma injetora, porque ela desce e sobe para dois valores diferentes de x, o mesmo y. Não é injetora. Mas para ser sobrejetora, não adianta só o gráfico.
O gráfico não vai me dizer se a função é sobrejetora ou não. O que eu vou precisar? Eu vou precisar ver aonde essa f está sendo definida. Se essa f está sendo definida nos reais, para qualquer valor de x, eu posso pegar e levar ao quadrado. E vai ter um contradomínio real, que é esse gráfico que está representado aqui, ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Ora, porque a imagem dessa função são que valores? A imagem dessa função são todos os valores de y que tem um correspondente. A imagem dessa função vai ser o quê? Todos os reais positivos. Como é diferente do contradomínio, não é sobrejetora. Ok? No entanto, eu posso dar essa expressão algébrica, que vai levar a uma imagem reais não negativos, mas agora eu vou colocar no contradomínio, eu vou obrigar que o contradomínio seja real positivo. Bom, se eu fiz isso, agora a função se tornou sobrejetora. Então, para ser sobrejetora, ela não implica só a expressão algébrica da função, nem somente o gráfico. Eu vou ter que analisar quem é o contradomínio dela. Se o contradomínio dela é igual à imagem, ela é sobrejetora. Na injetora é diferente. Eu vejo se ela é estritamente crescente. Dois valores diferentes, 2y diferente. Mas pode ser estritamente decrescente, pode ter outros formatos, outra motonicidade. O importante é ver, pegue 2x diferentes, tem imagens diferentes? Então ela é injetora, ok? Quando as duas funções tiverem a característica de injetora e sobrejetora, ela vai ser chamada de função bijetora. Então vamos pegar aqui, essa função aqui, apesar de a gente não ter estudado ainda a parábola, mas todo mundo aqui fez o ensino médio, então todo mundo já conhece, por exemplo, esta função aqui. O que essa função está fazendo? Essa função, ela está pegando todo o valor de x, associando um valor de y, de acordo com aquela sentença. Isso significa que quando x for igual a 0, 0 ao quadrado 0, menos 4 vai dar o valor da função. Quando x for igual a 1, 1 ao quadrado 1, menos 4 vai dar menos 3. Então eu vou ter esse par ordenado x igual a 0, y igual a menos 4, x igual a 1, y igual a menos 3, x igual a 2, 2 ao quadrado 4, menos 4 dá 0, vai dar esse ponto aqui, que vai ser chamado de raiz. O que é a raiz da função? São os valores de x que levam a função a ser zero. Menos 2 ao quadrado 4, com menos 4, 0. Bom, essa função ela tem duas raízes. Quando eu represento no plano cartesiano esta função, ela vai ter um comportamento parabólico. Ela vai ter uma figura mais ou menos assim. Ok? Então, aqui o que a gente está observando? Nós estamos observando que essa função ela não é injetora, porque ela desce e sobe. Eu tenho o mesmo y, dois valores de x diferentes. Então, ela não é injetora. Ok, mas não tem problema não. Repare que a mesma expressão algébrica, eu vou poder ter um gráfico diferente na medida em que eu imponho que o domínio seja os reais não negativos. Então, eu não vou poder ter o x igual a menos 2. Eu só vou poder ter quem? O x igual a 0, que vai dar menos 4, o x igual a 1, que vai dar menos 3 no y, x igual a 2 vai dar 0, que é a raiz, x igual a 3, 3 ao quadrado 9, menos 4, 5. E vai dar esse ponto aqui. Eu vou ter aqui nesta função, um ramo de parábola. Então, tem a mesma expressão algébrica, mas o meu domínio é o quê? Real, não negativo. Só esse lado. Tá? Bom, essa função agora, ela é estritamente crescente. Então, ela é uma função injetora. Isso daqui é uma função
sobrejetora. Agora, para eu analisar se ela é ou não sobrejetora, não tem nada a ver com o fato dela ser injetora. Nada a ver. Para ver se ela é sobrejetora, eu vou ter que analisar o contradomínio. Então, esse cara aqui, que é o contradomínio, esse cara aqui, que é o contradomínio, eu vou ter que comparar com o conjunto imagem. Qual a imagem dessa função? A imagem dessa função vai do menos 4, são os possíveis valores de y, projeto no eixo do x. Isso daqui vai ser o conjunto imagem dessa função. O que a gente está vendo que esse conjunto imagem é? Esse conjunto imagem é todo y pertencente aos reais com que propriedade? Do y ser maior ou igual a menos 4. Não está sendo diferente do contradomínio? Bom, então essa função, ela não é sobrejetora. Essa função, o contradomínio, né, y maior ou igual a menos 4, não está coincidindo com a imagem da função? Então ela é sobrejetora. Então a sobrejeção não tem nada a ver com o fato da injeção dela. A injeção se ela é estritamente crescente, por exemplo, ela é injetora. Aqui eu tenho um valor de y0 com 2 valores de x. Não é sobrejetora, não é injetora. Essa característica já me diz que ela não é injetora. A sobrejeção tinha a ver com a imagem, é outra coisa. Bom, quando ela tem essas duas características, eu chamo essa função de injetora. E se ela é uma função que tem essas duas características, se ela é uma função bijetora, então essa função admite inversa. E aquela função que é y igual a x ao quadrado menos 4, como vai ser a função inversa? Bom, para calcular a inversa, o primeiro passo é trocar x por y por x. Então, troquei x por y por x. Agora, o segundo passo é isolar o y. Quando eu isolo o y, eu passo aquele 4 que está subtraindo no outro membro, faz a operação de adição. E agora eu vou extrair a raiz quadrada dos dois membros. Aqui deveria aparecer o mais ou menos da resolução dessa equação. Porque, afinal de contas, você sabe que se o y ao quadrado é igual a 9, então o y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Aqui deveria aparecer o mais ou menos, ok? Mas essa função, ela não obriga que o x seja sempre positivo e que a imagem é sempre maior do que menos 4. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter as possibilidades do y na inversa, as possibilidades do y nesta inversa, que é sempre valor positivo, vai ser quem? O nosso domínio. O domínio não é real, não negativo. Então, a imagem vai ser, a imagem da inversa vai ser real positivo, tá? Bom, então, se esse é o gráfico da função f, a inversa vai ser o caminho inverso, que para essa altura do nosso curso é relativamente complicado eu falar no gráfico de uma raiz quadrada. O que eu quero aqui com esse exemplo é mostrar o quê? Que essa função ela não teria inversa porque ela seria
teria uma aparência assim. E isso não seria função. Então, para ser função, a todo x um y, a todo x um único y. Não dá para ter um x com dois y. Por isso é que a gente obriga que a função seja injetora. Então, essa função aqui, ela é injetora, ela é sobrejetora, então ela admite inversa, ela é uma bijetora. Ok? Na maioria dos exercícios de vestibular, não vai ser cobrado as condições da função ser injetora ou objetora. O que é mais comum é ele pedir a informação sobre a inversa de uma determinada função. Então, por exemplo, ele pode dar essa função g de x igual a 3x menos 4 dividido por 1 menos 4x e perguntar qual é a sua inversa. Poderia pedir quais as condições para que admitisse inversa. Você ia ter que ver se ela é injetora, se ela é sobrejetora, mas isso não é tão comum, a não ser em escolas militares que têm um vestibular mais formal. Aqui, esse problema é típico de vestibular e ele deu essa expressão e ele pergunta o domínio. O problema não falou que a função g vai de A em B. Se ele tivesse falado, o domínio seria o conjunto A. Ele não falou, ele só deu a expressão algébrica. Bom, se ele só deu a expressão algébrica, o domínio dessa função vai ser o mais amplo possível. Vai ser todos os números reais, excetuando aqueles números que geram algum absurdo matemático. Por exemplo, divisão por zero. Então eu vou pegar este denominador 1 menos 4x e vou obrigar que ele não seja zero, porque se ele for zero, vai dar um absurdo matemático. Se a função tivesse a expressão de uma tangente de x, o x não poderia ser 90 graus, porque tangente de 90 não existe. Então o domínio, quando é dada a expressão algébrica, eu vou observar se ela apresenta, por exemplo, uma raiz quadrada. Se for uma função do tipo raiz quadrada de x menos mais 4, por exemplo, como no exemplo anterior, qual é o domínio dela? Eu vou obrigar que x mais 4 seja maior ou igual a zero. Portanto, x vai ser maior do que menos 4, que foi o que aconteceu com essa função aqui. Olha lá. Qual é o domínio dela? Do menos 4 para a direita, porque raiz de índice par, um radicando negativo, é um absurdo matemático. Tá? Aqui não tem raiz. Aqui você vai ter uma fração. Eu evito que o denominador dê zero, e aí eu vou ter esse 4 no outro membro, faz operação inversa, menos 4x no outro membro faz operação de adição, e eu vou ter aqui que o x tem que ser diferente de 1/4, porque se eu colocar x igual a 1/4, eu vou ter ali divisão por zero. Então, o domínio qual que é? Todos os números reais, tal que cumpra a exigência de nunca ser 1/4. Esse é o domínio da função, que também poderia ser representado assim, real menos o conjunto que tem um único elemento, que é 1/4. Tanto faz. Ok? Bom, agora ele pergunta qual é a imagem da função. Quando ele pede a imagem da função, seria interessante você construir o gráfico. Ocorre que o gráfico daquela função é relativamente elaborado para o curso nesse momento. Então a gente aqui teria uma função que seria uma hipérbole. O seu gráfico seria relativamente complicado. Então seria um desenho mais ou menos assim. Mas isso a gente vai discutir daqui a um tempo. Por hora, nós vamos chegar no conjunto imagem através do quê? Através da noção de inversa. Porque o que é função inversa? Função a todo x associa um y, a inversa faz o caminho contrário. Então eu vou pegar aquela função y
igual a 3x menos 4 dividido por 1 menos 4x e vou descobrir a inversa. O primeiro passo é trocar x por y e y por x. Depois que eu troco x por y e o y por x, por quê? Porque eu estou querendo descobrir a imagem. Por que a gente está querendo descobrir a imagem? Por que a gente está querendo descobrir a inversa? Porque a imagem da função f de x, a imagem da função f de x vai ser igual ao domínio da inversa. Na verdade, esse exercício não pediu a imagem, ele só pediu para calcular a inversa. E a gente está aí avançando um pouco o sinal. Mas vamos lá. Qual a inversa daquela função? A inversa daquela função, eu vou trocar x por y e y por x. E agora vamos isolar o y. Quando eu for isolar o y, aqui eu troquei x por y e y por x. Então, onde tinha 4x é 4y. Eu vou passar para o outro membro, fazendo a operação inversa, que é a operação de multiplicação. E para a gente poder isolar o y, não adianta só passar esse 4 para lá, que também tem y. Então eu vou aplicar aqui a distributiva, vai ficar x vezes 1 menos 4x vezes y igual a 3x menos 4. Se a gente quer isolar o y, agora eu vou pegar esse menos 4xy e colocar no segundo membro fazendo a operação de adição. Vou pegar aquele menos 4, jogar para o primeiro membro fazendo a operação inversa, que é de adição. O nosso objetivo qual era? O nosso objetivo era isolar o y. Vamos colocar o y em evidência. Vai ficar aqui 4x mais 3, olha lá, na distributiva vai dar 4xy, y vezes 3, 3y. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter a possibilidade aqui de isolar o y. Então, a determinação dessa função inversa é bem mais complicada do que a determinação da inversa no último vídeo, na primeira aula de função inversa. Essa vai ser a função inversa dessa função g, que eu vou, como ali escreveu g, para não confundir vocês, eu vou chamar aqui também de g, tá? Senão vai ficar confuso. Bom, eu comecei a fazer o item B, que se encerra aqui, falando da imagem, tá certo? Na verdade, o problema não pediu a imagem da G, mas se ele pedisse a imagem, que às vezes pede no vestibular, a imagem da G de X, você poderia falar que essa imagem da G de X é igual o domínio de quem? Da inversa. E quem que é o domínio dessa inversa? 4x mais 3, ele não pode, 4x mais 3, ele não pode, esse gráfico inclusive ele não pode ser zero. Então a imagem dessa função vai ser x diferente de menos 4/3. Na verdade aqui esse nosso gráfico aqui, ele não está correto. Vamos corrigir aqui. Ele vai ser um gráfico que vai ter a seguinte característica: o x não pode ser menos 1/4, que é o domínio. Quando o x for muito grande, essa função ela vai ter um comportamento, põe o x igual a 0, ela vai ter um comportamento
mais ou menos assim. Tá certo? Então, aquele gráfico anteriormente que eu tinha representado estava equivocado. Por quê? Porque ela vai ter aqui esta natureza. Aqui, x muito grande, aqui vai ser menos 3/4. Tá? Mas esse gráfico aqui não foi explicado no vídeo de hoje, o gráfico da g de x, e ele não é importante, mas só quis representar aqui para vocês, porque você pode obter a imagem dessa função, que seria todos esses valores de y, exceto este valor, através do gráfico da função. Mas isso daqui, por enquanto, é elaborado, a gente até errou, porque a gente fez rapidinho aí, tá? Aqui ele ficou evidente. Eu calculo a expressão da inversa da g de x, que é a resposta do exercício, e vendo o domínio da inversa, eu vejo a imagem da função f. Ok? Obrigado. Bom, encerrando o vídeo de hoje, vamos resolver esse segundo exercício aqui, que ele apresenta a função f de x, dada por essa expressão x mais 3 dividido por 4, e apresenta a expressão da função composta f da g de x, dado pela expressão 5x, 4x mais 4. Tá certo? E aí ele faz algumas afirmações para a gente julgar verdadeiro ou falso. Qual é o domínio da g, quanto que é g de 1, a inversa da g. Então o que a gente pode inicialmente? Descobrir quem é a g de x para poder julgar verdadeiro ou falso. Se ele deu a composta, se ele deu a função composta, f da g de x, o que eu reparo para trabalhar a função composta? Bom, eu reparo aqui que ele deu a função de fora, a função f. O que a f vai fazer na g? Bom, a f vai fazer na g o que ela está fazendo ali. Ela pega aquela g, o que está ali dentro, ela pega a g de x, soma 3 unidades e depois divide tudo por 4. Ocorre que essa expressão composta, f da g de x, é dada em função do x através dessa expressão. Então, não vai ser difícil descobrir a função g. Então, a função g de x eu vou isolar, ela está somando 3, e esse 4 vai para o outro membro fazendo a operação inversa, que é a operação de multiplicação. Poderia fazer 4 vezes 5 dá 20, mas eu reparei que ali no denominador eu posso fatorar o número 4. Qual a vantagem de transformar o denominador num produto? É que agora eu posso dividir ali por 4. E aí, qual a função g que ele não pede? Ele só faz algumas afirmações. O que ele pede é o domínio da função. A função g vai ser 5x dividido por x mais 1. Tudo subtraindo 3. Já seria a resposta da função g. Mas aqui nós vamos elaborar um pouquinho mais para ficar mais fácil de fazer os julgamentos. Vou fazer essa soma de frações, mínimo múltiplo comum x mais 1, que dividido por x mais 1 dá 1, vezes 5x dá 5x. X mais 1 dividido por 1, que está aqui embaixo, dá x mais 1, que eu vou multiplicar por quanto? Por menos 3. Bom, quando eu apresento aqui a expressão da função g, simplificando com a distributiva, menos 3x vezes x dá menos 3 vezes x dá menos 3x, que somando com 5, x vai dar 2x. Menos 3x vezes 1 dá menos 3x. Bom, está aqui a função g. Aí vai ficar um pouquinho mais fácil. Na hora que a gente vai julgar a proposição 1, o que ele pergunta? Ele afirma, o domínio da função é x pertencente aos reais, tal que x diferente de 1. De menos 1. Bom, qual é o domínio da função? Ela não é escrita em forma de fração? Eu vou ter que evitar a divisão por zero.
na hora que eu evito a divisão por zero, eu vou proibir que o x seja menos 1. Então essa proposição 1, ela é verdadeira, porque o domínio dessa função é todo x pertencente aos reais, tal que ele cumpra a propriedade de ser diferente de menos 1. Ok. Na afirmação 4. Bom, o que diz a afirmação 4? A afirmação 4 diz que a g de 1 vale menos meio. Bom, eu pego a expressão da g, o que a g faz? Pega o x e dobra, subtrai 3. Divido por x mais 1. Bom, na hora que a gente faz essa conta com atenção para não errar, 2 menos 3 dá menos 1, que dividido por 2 deu menos meio. A proposição 4 também é verdadeira. Ok? Bom, para verificar a proposição, para a gente verificar a proposição 8, o que ele pede? A g da f de 5. A g da f de 5. Bom, o primeiro passo, vou descobrir quanto que é a f de 5. O que a f faz? O texto fala que a f pega o x, soma 3, pega o x, soma 3 e divide por 4. Portanto, a f de 5 vai valer quanto? A f de 5 vai valer 2. Então, quando ele pede a g da f de 5, ele está pedindo a g de 2. O que a g faz? A gente calculou. Ela dobra o x, que nesse caso é 2, subtrai 3, divide por x, que nesse caso é 2, e soma 1. Fazendo essa conta com atenção para não errar, 4 menos 3 dá 1. 2 mais 1, 3. Esta proposição também é verdadeira. Ok? Qual é a proposição 16? O domínio da função f é real, x diferente de menos 3. Falso. Por quê? Porque a função f, no denominador, ela tem o número 4. Então, o domínio dessa função, ela vai aceitar qualquer número real, porque qualquer número real eu posso somar com 3 e depois dividir por 4. Então, essa proposição é falsa. Quem tem que ser diferente de zero é o denominador. O numerador não tem que ser diferente de zero, não. Por isso, o x pode ser menos 3. Então, essa proposição é falsa. Bom, encerrando, deixei para o final a proposição 2. Porque a proposição 2, nós vamos ter que verificar a inversa no ponto zero. Mas aqui, o que a gente tem numa função? A gente tem aqui a função f, a função g, ela faz esse caminho. E a inversa? Bom, a inversa vai fazer o caminho inverso. Então aqui ele está afirmando que essa inversa, quando ela atua no número 0, ela associa o número 3 meios. É isso que a inversa está fazendo. Então, o que significa isso? Isso significa que a g de 3 meios vai valer 0. Se a função g admite inversa, como admite, eu vou ter ali o que é x vira y, o que é y vira x. Bom, então para fazer a verificação, eu vou calcular o g de 3 meios. O que aquela função faz? Pega o x, dobra, subtrai 3. Pega o x, soma 1. Na hora que eu faço essa conta, simplifico aqui, vai dar 3 menos 3, que vai dar lá no numerador 0. Então, a proposição ela é verdadeira. Mas vamos acabar de fazer a conta aqui. Aqui vai dar 5 meios. E aí a gente vai ter que g de 3 meios vale 0.
Portanto, a inversa no zero vale 3 meios. Ok? Então, só tem uma proposição que é falsa, que é a proposição 16. Ok? Obrigado. Até a próxima.